Gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui para a nossa conferência missionária. Eu não sei dizer que conferência missionária é essa, porque nós não tivemos o cuidado de ir contando no decorrer da nossa história, certo? Mas é a segunda conferência missionária com o mesmo tema, que é missão urbana. Por isso, se vocês viram, né, o banner tal, estava escrito Missão Urbana 2. A primeira foi feita em 99. A gente teve como preletor a Bival Pires da Silveira. Quem é antigo da IPI, acho que conhece, dá para perceber que já faz bastante tempo, né? E agora a gente está aí com a nossa segunda com o mesmo tema, tá? Mas tiveram outras conferências aí no decorrer desse período, de 99 até 2017, tá bom? O tema da nossa conferência é missão urbana, né? E o versículo que nos tem orientado o Ministério de Missão nesse ano de 2017 é João capítulo 13, o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sem amor a gente não faz missão, né? Por isso, então, esse é o versículo que a gente escolheu aí para ser o nosso versículo do Conselho Missionário do ano de 2017, tá bom? Agradeço muito a presença do Ricardo e da sua esposa, né? Vou chamar o pastor Isaías aqui à frente para estar orando, para a gente estar começando. Depois, então, os irmãos de Tupéva vão estar cantando para a gente, e daí a gente dá continuidade. Eu agradeço muito também a presença de vocês, né? É muito importante para a gente que vocês estejam aqui com a gente, tá bom? Nós vamos orar, então. Podemos nos colocar de pé? Vamos lá. Isto. Oremos. Senhor, nós somos gratos, Pai, por esse dia que o Senhor nos concede, preparado pelo Senhor para que cada um aqui pudesse vivê-lo com intensidade, manifestando, portanto, gratidão, manifestando a glória do Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos separou e nos chamou para viver na Tua santa presença. E agradecemos também porque o Senhor nos chamou para compartilhar, para dividir este chamado, as dádivas desta presença que o Senhor realiza, que o Senhor faz com aqueles que esperam, com aqueles que confiam, com aqueles que têm fé. Por isso, bondoso Pai, nesta hora, nós somos gratos por tantas bênçãos neste dia. E, mais uma vez, aqui reunidos, queremos exaltá-lo, queremos ouvi-lo, queremos receber e, ao mesmo tempo, Pai, nos comprometer com a Tua vontade e a Tua missão. Sê com tudo o que será feito, com o coral que cantará, agradecemos pela presença de todos, Senhor. Também pedimos que o Senhor esteja com o Ricardo, com a Luciana, que estarão falando do Senhor, das suas experiências com o Senhor, falando da vida que o Senhor lhes proporcionou. Que tudo, Pai, sirva para a Tua honra e para a Tua glória, para que nós melhoremos o nosso viver. Nós oramos agradecidos por esse dia feliz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer ao convite dos irmãos dessa igreja e Deus possa estar nos abençoando como igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que não pode haver placa, porque uma placa só é uma, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E estamos aqui para a glória do Senhor.
Deus
Gente, a dinâmica vai ser da seguinte forma. Os irmãos que vieram para estar vindo a palestra da Luciana vão ficar aqui no templo, certo? E os irmãos que vieram para estar assistindo a palestra do Ricardo vai para o salão, tá? Muito bem, queridos. É uma alegria estar aqui com vocês. Tá? A minha fala aqui não vai ser especificamente sobre música, tá bom? Não vou dar nenhum treinamento musical para vocês, não precisa ficar assustado, até porque o povo do coral aqui, nota 1000, viu? Muito bom, muito inspirativo ouvir vocês nessa tarde. Mas eu vou contar um pouquinho de mim para vocês e vou explicar. Acho que a dúvida da Rosângela é porque, atualmente, eu tenho trabalhado com coaching. Já ouviram falar de coaching? Né? É treinamento, realmente, em inglês. Mas eu atuo nessa área de coaching mais assim, com palestras, com treinamentos para mulheres, né? Para ajudar na questão da motivação. E tenho feito isso também, mas isso não é a minha formação principal. Mas é uma alegria estar aqui. Eu espero que Deus possa falar ao meu coração e ao seu nessa tarde, através daquilo que a gente vai refletir juntos. E eu me sinto realmente honrada em estar aqui. Mas eu gostaria de convidar vocês para nós termos uma palavra de oração, para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, fosse o nosso convidado principal. Vamos fazer isso? Então, vamos convidar Jesus para estar aqui conosco? Senhor Jesus, nós te somos gratos por podermos estar aqui nesta tarde. Nós sabemos que o Senhor quem permitiu que estivéssemos aqui. Muito obrigada porque o Senhor cuidou de nós na nossa locomoção até este local, porque o Senhor preparou esse tempo para estarmos aqui. Queremos pedir humildemente para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o seu Espírito Santo seja derramado em todos nós, de forma que nós possamos sair daqui diferente do que entramos, e que possamos entender a tua mensagem, o teu desafio. Olha para a nossa vida, sonda o nosso coração, aquilo que te desagrada, venha transformar, para que nós possamos realmente cumprir o nosso papel de ser sal e luz nesse mundo. Ouve a nossa oração, Senhor Jesus, nós pedimos, pedindo também o perdão dos nossos pecados, no teu nome precioso. Amém. Bom, eu queria me apresentar para vocês. Como que nós vamos fazer a projeção? Eu vou dando uns sinaizinhos assim, ó, e você vai mudando aí o slide? Beleza, então vamos lá, vamos começar. O que eu preparei para falar com vocês hoje é esse tema, entre o sacro e o profano, o uso da cultura na evangelização. Por que eu escolhi esse tema? Porque esse tema ele vai englobar tanto a questão da música, como a questão da arte em geral, dentro das nossas igrejas. Aí, deixa eu explicar um pouquinho para vocês a minha formação, né? Aqueles que leram lá no folderzinho talvez já viram. Eu me formei muitos anos atrás no antigo magistério, antigo e saudoso magistério. Hoje eu vejo, né, as que são minhas contemporâneas aí sabem a falta que o magistério tem feito nas escolas, né? Porque muitas professoras chegam hoje em dia sem aquele preparo que nós tínhamos lá no magistério. Depois que eu concluí o magistério, eu fui fazer a faculdade teológica e fiz o curso de música sacra. Aí até vem o tema, né? O termo sacro. É aquela música, era um curso totalmente voltado para o preparo musical da pessoa que vai trabalhar na igreja. Por quê? Porque na Igreja Batista, eles até hoje têm um ministro de música, assim como ele tem o ministro da educação cristã, além do pastor. Né? Então, eu fiz esse curso de 4 anos, onde eu fui preparada para reger coral, para trabalhar com crianças na área de música, preparar uma liturgia de culto, enfim, tudo que englobava
o uso da música dentro da igreja. E a minha tendência, a princípio, eu era de família presbiteriana, mas eu estava me direcionando para ir para a Igreja Batista para poder trabalhar, né, como ministra de música. Porém, no meu último ano de faculdade, eu conheci o Ricardo, que estava terminando também o seminário. Na época, ele fazia o seminário Jovens da Verdade, né? E, enfim, namoramos, noivamos e nos casamos. E aí, então, eu precisei abandonar o meu plano de ir para a Igreja Batista, porque, afinal de contas, estava me casando com um pastor presbiteriano, né? E aí eu entrei a máxima comum, né? Pague um e leve dois, né? As igrejas contratam o pastor, mas a expectativa é que a esposa do pastor toque, cante, ministre louvor, cuide das crianças, cuide das mulheres, faça de tudo, né? E, graças a Deus, Deus tem me capacitado. Confesso que, nos últimos anos, eu tenho andado um pouco cansada. Já não estou dando conta de fazer tantas coisas assim, né? Mas, acima de tudo, sempre procurei dizer que o que realmente eu sou é esposa dele, né? Antes de ser a que cuida da música, a que cuida de criança, a que cuida de mulher, eu sou esposa dele, preciso cuidar dele e das minhas filhas. Mas, enfim, então, eu passei a ajudá-lo na igreja, mas não mais em tempo integral, como que o sonho que eu tinha quando eu fiz a faculdade de música. Aí vieram as minhas filhas, né? Aliás, eu vou mostrar aqui, olha lá, a foto das minhas duas filhas. A Ana Carolina tem hoje 19 anos, ela faz cursinho, vai prestar para medicina pela 3ª vez, né? Se Deus ajudar, esse ano vai. E a Mariana, com 14 anos. A Ana Carolina é bauruense, nasceu em Bauru, quando estávamos morando lá, e a Mariana é mineirinha, nasceu em Belo Horizonte, quando nós estávamos morando em Belo Horizonte. Filho de pastor também é assim, né? A gente vai mudando de campo e a filharada vai nascendo. Com a chegada das meninas, eu também pensei que eu precisava ajudar o Ricardo com uma segunda renda, né? Então, eu fiz o curso de pedagogia para poder dar aula, porque o magistério que eu tinha feito lá atrás já não valia mais somente o magistério para você poder lecionar. Eu precisava ter a licenciatura. Então, fui fazer pedagogia, e aí eu uni a música com a pedagogia. Passei a dar aulas de música nas escolas, né? Então, aí eu me foquei nessa questão da educação musical, musicalização para crianças, coro de crianças. Durante um tempo, durante 3 anos, trabalhei no projeto Guri, com coro, né, para crianças e adolescentes, e fiquei mais voltada, então, profissionalmente na área da música. Recentemente é que eu me afastei um pouquinho da área da educação e fiz essa formação em coaching. Por quê? Porque, dentro do ministério, uma coisa que sempre também falou muito ao meu coração é essa coisa de poder acompanhar pessoas, poder conversar, poder dar conselhos. E eu vi nisso uma oportunidade de melhorar a minha performance como conselheira. Então, fiz o curso de coaching, adquiri essa formação e tenho atuado também. Mas eu deixei a escola, estava até conversando com a minha prima ali atrás, que as crianças estão muito difíceis, né? Temos professoras aqui? Quem é professora? Então, né? As crianças estão muito difíceis. Então, eu realmente assim eu senti que eu precisava dar um tempinho, né? Porque a dinâmica da sala de aula, só quem está lá dentro para saber como que é, né? As pessoas muitas vezes dizem assim: ai, professora, tem 2 férias por ano, toda emenda de feriado, emenda, mas não sabe o que é estar numa sala de aula
com 30 ou mais crianças, falando ao mesmo tempo, te exigindo atenção, e, enfim, uma série de coisas. Então, eu parei um pouquinho com a sala de aula e tenho procurado me dedicar mais a essa parte do treinamento, do aconselhamento e também da música na igreja. Há 8 anos atrás, nós nos mudamos para Indaiatuba. E aqui eu vou colocar, então, vou pedir para ele passar aí o próximo slide para mim, por favor. O próximo. Bom, enquanto ele vai lá ajeitar, nós nos mudamos para Indaiatuba, né, que é uma cidade aqui pertinho, onde nós iniciamos, então, a Comunidade Presbiteriana de Indaiá. O que é a Comunidade Presbiteriana de Indaiá? Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, há uns 12, 15 anos atrás, começou a haver um movimento de pastores mais jovens, vendo a necessidade de termos igrejas mais contemporâneas, ou seja, igrejas que falem a linguagem do homem do século XXI. Por quê? Eu não sei a realidade de vocês na IPI, como são os cultos de vocês na IPI, mas na IPB, os nossos cultos ainda são no mesmo modelo dos anos 50. Né? E a instituição, ela ainda mantém, ela conserva o mesmo modelo do Brasil rural. Ou seja, onde as pessoas tinham muito mais tempo, então as pessoas podiam se envolver em muitas atividades na igreja, as pessoas tinham tempo para ir no culto da quarta-feira, na reunião da terça-feira, a reunião do sábado, o ensaio do coral, o ensaio do não sei o quê, né? E mais a escola dominical, e mais o culto, e outras coisas. Porque as pessoas tinham mais tempo, a vida era numa outra estrutura. E o que acontece? Hoje em dia, as pessoas não conseguem mais. A maioria das pessoas trabalha de 12 a 14 horas por dia. Nós vivemos numa região aqui, na região de Campinas, Jundiaí, onde muitos trabalham em São Paulo e moram aqui, ou trabalham em outras cidades. A pessoa, muitas vezes, viaja, né, durante o dia. Então, ela não consegue ter tempo para estar em todas as reuniões, para se manter envolvida nas atividades da igreja, e isso vai gerando uma frustração. Eu não dou conta, eu não sou um bom cristão, eu não estou cumprindo com a minha parte. E, nesse processo, a pessoa, muitas vezes, resolve até desistir da igreja, porque eu não sou bom o quanto a igreja precisa. Só que, pensando nisso, né, começou a se perceber que a IPB é uma igreja que ela está envelhecendo. Ou seja, é uma igreja onde a gente já não tem mais jovens, não tem jovens casais, as pessoas que estão nessa fase da vida de trabalhar, de lutar, não conseguem acompanhar isso. Por isso, então, se pensou na necessidade de ter uma igreja que seja mais contemporânea, mais adequada, entre aspas, né? Não que o outro modelo não seja bom, mas uma igreja onde o homem deste século consiga servir, consiga aprender, consiga ter comunhão. Então, aí surgiu então esse movimento de plantação de novas igrejas, mas neste formato contemporâneo. Existia um grupo de famílias em Indaiatuba que estava já frequentando uma igreja como essa em Campinas. E pediram, olha, vamos ter uma igreja assim em Indaiatuba? Indaiatuba é uma cidade que está crescendo, muita gente de São Paulo vindo para cá. Então, foi feito o convite ao meu marido. Na época, nós estávamos numa cidadezinha chamada Sumaré, um pouquinho para frente de Campinas, e nós aceitamos o desafio, sabendo que era um compromisso para, no mínimo, 10 anos, porque plantar uma igreja é fazer missão urbana, é você conhecer aquela cidade,
você conhecer o estilo de vida das pessoas, você começar a fazer contatos, começar a mostrar que você é confiável, porque hoje em dia o termo evangélico passou a não ser confiável, né? Então, você tem que primeiro fazer com que as pessoas te conheçam, confiem em você, para depois ir conhecer a sua igreja. E foi assim, então, que começou. Volta a foto para mim, por favor. Você pulou vários aí, né? Eu estou de costa, não estou vendo. Pode voltar. Quando nós começamos, iniciamos numa sala de faculdade. Essa foto menorzinha aqui. Ali foi um dos nossos primeiros cultos, com o nosso grupo base. O grupo base era esse grupo que morava em Indaiatuba, mas já estava frequentando a igreja em Campinas. Nós tivemos 3 igrejas que sustentaram esse trabalho por 3 anos. A Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, de Campinas, a Igreja Presbiteriana de Vinhedo e uma igreja da Flórida, do sul dos Estados Unidos, chamada Spanish River. Durante 3 anos, elas mandavam o sustento. Esse sustento foi diminuindo à medida que nós, como igreja, começamos a aumentar o nosso autossustento, e o nosso compromisso com eles era que, em 3 anos, a nossa igreja estaria organizada. E depois, o que foi investido na gente, nós investiríamos num novo projeto de plantação. Quando a gente começou, como vocês podem ver, o grupo era bem pequeno, eram 3 famílias. E por que a gente começou numa faculdade? Porque, muitas vezes, para aquela pessoa que nunca foi a uma igreja, se você convidar para vir aqui no culto de domingo à noite, a pessoa vai dar uma desculpa e vai dizer, eu não vou. Não vou porque é igreja de crente, porque crente isso, crente aquilo. Você já deve ter ouvido várias histórias assim. Então, a gente começa nesse formato num local neutro, onde as pessoas não se sintam constrangidas. Então, seja uma sala de faculdade, um auditório, um salão de hotel, um lugar onde aquele que nunca pisou numa igreja não vá ter preconceito ou ter medo, né, de entrar lá. E começamos. Aí, essa faculdade pediu para a gente sair, porque eles iam ampliar o prédio. Passamos para um colégio. No colégio, nós fazíamos a reunião na quadra. Então, o grupo começou a crescer, era bem bacana, a quadra ficava cheia. Só que aí, pensa comigo, o pessoal aí que está acostumado, quem aqui trabalha com louvor aqui na igreja? Ou lá em Itupeva? Tá. Toca, canta, né? Vejam só, a nossa reunião era de domingo à noite. Nós precisávamos chegar domingo por volta de 15h para montar todo o equipamento. Toda essa estrutura que você tem aqui, a gente montava e desmontava, todos os domingos, para a gente poder ter as reuniões. Aí, montávamos as cadeiras, passava pano em todas as cadeiras, limpava aquele local para receber as pessoas. E assim foi por uns 5 anos, nesse monta e desmonta, né? As salas das crianças, a gente usava as salas também da escola, montava, desmontava. Nós tínhamos conseguido com o diretor da escola um espaço para ter um armário onde nós guardávamos as nossas coisas, porque todo domingo não dava para carregar no carro essas caixas pesadas e no outro domingo levar e descarregar, mas assim foi, né? E depois desse lugar aqui da quadra, essa escola foi vendida, fechou, e nós mudamos novamente de casa. Aí é o próximo slide. Antes disso, nós passamos também um tempo na biblioteca, porque na quadra fazia muito frio no inverno. Então, aí a gente adaptava toda a biblioteca da escola para poder ter a nossa reunião. Depois, nós fomos para uma outra faculdade. Por favor, você pode mudar.
utilizávamos o pátio dessa faculdade e as salas de aula também para crianças e para adolescentes. Até uma coisa, como que funciona a nossa estrutura de culto, né? Ou até mesmo em geral. Pensando nessa coisa de ter uma igreja mais simples para o homem que trabalha demais, que não tem tempo para estar sempre participando de várias coisas, então nós temos um culto aos domingos e o pequeno grupo de estudo bíblico. Então, todas as pessoas, elas vêm para a reunião ao domingo e, durante a semana, elas participam de um pequeno grupo. Na reunião de domingo, as crianças, os adolescentes, no momento em que vai ser dada a palavra para os adultos, elas vão para a sala de aula, onde elas têm uma palavra adequada também na idade delas. É como se fosse a escola dominical, que nós não temos de manhã, elas têm no mesmo horário onde os adultos estão recebendo a mensagem. Tá? Daí, desse lugar, nós fomos para o nosso local fixo. Você pode mudar, querido, por favor? Isso. Então, esse salão nós alugamos já tem 2 anos, reformamos, fizemos uma adaptação, porque era um salão de loja, criamos algumas salas no fundo e deixamos ele bem bonitinho para estar recebendo as pessoas. 90% das pessoas que frequentam a nossa igreja, que estão conosco, são novos convertidos. Pessoas que nunca tinham entrado numa igreja. Um foi convidando o outro. Olha, estou indo lá, é legal, vamos, vem conhecer, através dos pequenos grupos também. E a nossa reunião, ela é num formato de palestra. Então, nós temos o período de louvor e depois toda a mensagem ela é feita com os slides, com tópicos, são séries. Durante um mês, a pessoa sabe que ela vai, durante 4 domingos, assistir ou participar de uma mensagem que faz parte de uma série de mensagens. Então, se ela faltar, ela vai perder alguma coisa. Então, aquilo estimula a pessoa a vir, né? E aí, queridos, entendam que eu não estou aqui dizendo este é o modelo certo ou de vocês é o modelo certo. Não. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós temos entendido que fazer missão urbana também passa por isso. Nós reavaliarmos a estrutura do nosso culto, o tipo de música que a gente canta, como que a gente recebe aquele que chega na igreja, isso também é missão urbana. Não é apenas fazer ação social ou ir montar como que falava, abrir uma congregação lá no bairro distante. Isso também é missão urbana. Mas as nossas igrejas precisam estar atentas para a realidade de que as pessoas estão com o coração vazio. As pessoas trabalham de 12 a 14 horas, não porque elas gostam, mas porque elas necessitam. Elas precisam viajar para trabalhar. Hoje em dia, as pessoas vão onde o trabalho está. Só que tudo isso tem feito com que esse vazio no coração continue cada vez maior. E as nossas igrejas precisam abrir os olhos para isso. Às vezes, a gente pensa em missão, uma coisa tão distante da gente, né? Mas fazer missão é ali, ó, com quem está do nosso lado, né? O nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, enfim. Por isso que eu queria contar para vocês um pouquinho do que tem sido a nossa experiência lá, como tem sido bom esse novo olhar, né? Para a liturgia, para a forma de igreja, e como Deus tem nos abençoado, alcançando pessoas com histórias muito tristes, pessoas que talvez não viriam aqui por medo de não serem aceitas, né? Porque, eu já tive 3 casamentos, porque eu tenho um filho de cada marido, porque antes eu tinha uma outra opção sexual, porque eu usei droga, porque eu, né? Enfim,
N coisas que, muitas vezes, na igreja formal, a gente já está tão dentro assim dos nossos parâmetros e a gente não consegue enxergar quem é diferente com amor, né? No sentido de vamos receber e vamos tratar. E é isso um pouquinho que eu queria conversar com vocês, né? Como que tem sido hoje, como que a gente tem desenvolvido esse receber e acolher os de fora? Como que a gente tem pensado em fazer missões urbanas através do louvor e da adoração, né? Será que as músicas que a gente canta, será que a forma como a gente toca está atingindo o coração daqueles que são de fora, que não conhecem a Deus? O que vocês pensam sobre isso? Alguém quer comentar? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Quando eu era jovem, nas nossas igrejas, existia um preconceito muito grande, ou melhor, existia uma definição quase como uma coisa taxativa. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Então, o órgão era de Deus, a bateria, jamais. Quem é desse tempo? Né? Bateria, não, nossa, era do capeta, não podia entrar na igreja, né? A guitarra, então, na igreja era órgão e piano. O violão, na reunião da mocidade, podia usar. No acampamento de jovens, podia usar. Mas demorou para o violão entrar também nas nossas igrejas, nos nossos cultos, não é? E isso era uma coisa muito taxativa. Ninguém discutia, né? Era essa coisa, isso é de Deus, isso não é de Deus. Mas essa ideia, gente, não é uma ideia que surgiu aqui no nosso país e uma coisa que foi só nas nossas igrejas. Essa ideia do sacro e do profano é muito antiga. E aí eu queria definir com vocês, então, amigo, vamos só assim, você está atento aí, eu vou fazendo assim, tá bom? Senão, olha lá. O que é o sacro, gente? O que é sagrado, o que é divino, relativo aos rituais do culto e que merece respeito. Isso é uma coisa sacra. E o que é o profano? Tudo que transgride as regras sagradas. É o que se torna contrário ao respeito devido às coisas divinas. Então, os hinos eram sacros. Mas os corinhos nem sempre eram sacros, porque tinham um outro ritmo. Por exemplo, o hino que vocês cantaram aqui hoje, né? Um arranjo super bacana, nesse tempo aí, profano, né? Não ia poder. Então, era tudo muito assim, ou é isso, ou é aquilo. E o jovem, ou quem quisesse estar na igreja, entrava e tinha que aceitar, porque essas eram as condições muito claras. Agora, o que a filosofia dizia a respeito do sacro e do profano? Olha só, o Durkheim é um filósofo lá do século, do final do século XVIII, XIX, ele dizia assim, todas as crenças conhecidas supõem uma classificação das coisas em duas classes ou em dois gêneros opostos, designados pelas palavras profano e sagrado. A divisão do mundo em dois domínios, compreendendo tudo que é sagrado e outro tudo o que é profano. Então, o Durkheim já falava isso lá na França, no século XIX. Já era uma coisa estabelecida, isso é sacro e isso é profano. Tanto é que, quando houve a reforma, que a gente está comemorando agora, os 500 anos da reforma, o Lutero foi muito questionado, porque ele, fez uma letra linda de um hino, que é o hino da reforma, que é o Castelo Forte. Uma música que era uma música de taberna, de bar, né? E como
ele juntou o sacro ao profano, né? Mas essa foi uma das características da reforma, né? Quebrar com alguns paradigmas e mudar algumas coisas e mudar a forma das pessoas verem as coisas. Mas, e hoje, gente? Como que está a cultura hoje? Se lá atrás a gente tinha essa divisão entre o sacro e o profano muito bem estabelecida, hoje tudo é relativo. Tudo é relativo. Os mais jovens aqui vão lembrar, lembra da música? Não sei, né? Acho que aqui também vocês vão lembrar da música do Tim Maia, que falava vale tudo. Vale tudo, vale tudo. Só que, coitado do Tim Maia, ele falava só não vale homem com homem e mulher com mulher. Hoje, até isso, né, na nossa cultura está valendo. Tudo é relativo. Se a coisa te dá prazer, pode. Se está bom para você, pode. Você não quer mais trabalhar? Quer jogar tudo para o alto? Pode. Pense em você, seja feliz. O casamento não está bom? Arruma outro. Não é assim? Os relacionamentos são descartáveis, as pessoas são descartáveis, aquilo que você faz, uma hora é importante, outra hora já não é mais. O que importa é você ser feliz. E para você ser feliz, você tem que ir no shopping e comprar aquela TV de 50 polegadas, compre, faça trocentas prestações, isso vai te dar alegria? Você merece. Não é esse o mundo que a gente vive? Você merece. Seja feliz. Então, como que a igreja se posiciona diante de uma cultura assim? Uma cultura onde tudo é relativo. E aí eu vou mostrar para vocês um outro filósofo. Vamos lá, meu amigo? Próximo. Paul Tillich, que diz assim, no início do século XX, parecia profecia, ele já dizia sobre o pensamento do homem que viveria no século XXI. Faço o que quero, porque decido o que é bom ou mal. Ele falou isso há muito tempo atrás. E é o que a gente está vivendo hoje, não é? Nós vivemos uma cultura onde as pessoas só pensam em si mesmas, predominantemente individualista, marcada por relacionamentos descartáveis e uma cultura moldada por uma palavrinha chamada consumismo, onde você é aquilo que você tem e não o que você realmente é. Então, você precisa ter o iPhone, o iPad, o não sei o quê, né? Você precisa ter um carro bonito, o carro que é mais potente, você precisa ter a roupa de marca, você é o que você tem, e não a sua essência. Tudo isso, gente, eu estou falando para vocês, porque esse é o homem que está lá fora. Como que a igreja alcança essas pessoas? Como que a igreja consegue se comunicar de uma forma clara com esse sujeito, com essa mulher, com esse jovem que só pensa em si próprio e que está interessado em buscar aquilo que lhe dá prazer e satisfação? Olha só, eu tenho uma outra frase bem bacana aqui. Essa é de um pastor chamado Mark Gorin. Ele tem estudado muito sobre missões urbanas, ele é pastor, ele é teólogo e professor em 2 universidades, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. E ele fala assim, a globalização, especialmente em virtude de injustiça no mercado global, produziu muita riqueza no Ocidente, ao mesmo tempo que o pós-modernismo induziu muitos a rejeitar a noção de uma história ou cosmovisão abrangente que ofereça significado à nossa vida. Você coloca o próximo para mim?
Esses dois elementos, riqueza ligada à perda extrema de significado, combinaram para criar o consumismo, que é talvez o mais poderoso movimento religioso atuante no Ocidente hoje. É até assim complicado a gente ouvir falar que consumismo se tornou uma religião. Mas sabia? Tem pessoas que só são felizes quando elas podem adquirir coisas, quando elas podem ter, comprar, e isso aqui já não me serve, isso aqui já não está bom, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Em Indaiatuba, quantos conhecem Indaiatuba? O pessoal de Itupeva, bastante gente conhece, né? Indaiatuba é uma cidade muito bonita. E eu gosto muito de morar lá, sou muito grata a Deus por estar morando naquela cidade. Mas é uma cidade com um custo de vida muito alto. Nós temos lá pessoas muito ricas, condomínios de altíssimo padrão. Se você quer ver moto e carro diferente, vá dar um passeio em Indaiatuba no domingo de manhã. Domingo de manhã é onde o povo sai para passear com os carros, que ficam guardados nas garagens, para dar uma voltinha com o carro, aquelas motos incríveis, uma coisa assim, realmente, que você fala assim, nossa, nem sabia que existia isso aqui no Brasil. Tanto é assim, que com a crise que afetou o Brasil todo, aquela cidade parece que não sabe o que é crise. Porque as pessoas, a maioria que mora lá, que eu não me incluo, né? Eu sou da minoria que sentiu muito a crise, mas a maioria continuam indo nos restaurantes caros, andando nos seus carros de luxo e construindo casas luxuosas. Porém, eu vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Mas Indaiatuba é a cidade do Brasil com maior índice de suicídio. Vocês sabiam disso? Maior índice de suicídio. Aí eu te pergunto, por quê? Se as pessoas têm acesso a tudo, são ricas, o fato da cidade ter pessoas ricas faz com que o PIB e que a qualidade de vida seja boa, né? Você tem saúde boa, educação boa, tudo bom. Mas, ainda assim, maior índice de suicídio. Então, isso nos mostra que o vazio do coração do homem só é preenchido por Jesus. E eu e você precisamos contar isso para as pessoas. Tem muita gente que não sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não foi isso que Jesus falou? Tem pessoas que não sabem essa verdade, que não conhecem esse Jesus. Conhecem o amor que o Seishinoye prega, conhecem as boas ações que o Espiritismo prega, conhecem os trabalhinhos que a Umbanda fala, mas não conhece aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Eu conheço, você conhece? Nós precisamos falar, porque essas pessoas estão caminhando para o inferno. E Deus vai cobrar isso de mim e de você. Por que você não falou? Por que você não testemunhou? Por que você se calou? Deus vai falar com muito amor. Porque Deus é bom, Deus é amor. Mas Ele é um Deus de justiça. E Ele vai dizer, olha, aquele seu vizinho, eu esperava que você falasse. Eu te dei a oportunidade. Por que você não fez? Por que você não aproveitou? E pensando um pouquinho nisso, gente, pensando nessa cultura aí que a gente está vivendo,
o consumismo como religião, o mais triste é que o consumismo chegou até as nossas igrejas, sabia? O consumismo nas nossas igrejas é assim, ó. Ah, eu fui lá na IPI de Jundiaí, lá tem um louvorzinho legal. Gostei daquele louvorzinho lá. Mas, sabe, a Batista tem um show lá. Tem luz, tem não sei o quê. Eu vou para lá, porque lá é mais legal. Ah, sabe, lá a igreja não sei o quê, lá não tem trabalho para criança. Então, eu vou lá na IPI, porque tem uma escola bíblica dominical excelente, eu vou ficar lá. Ah, sabe, a IPI lá de Itupeva, lá tem um coral, ó, show de bola, é lá que eu vou ficar, porque lá eles cantam os hinos que eu gosto de ouvir. É tão bom ouvir hino. Essas músicas que esses jovens cantam, é uma gritaria, não entendo nada, eu vou ficar lá. Aí vai na outra igreja, mas lá, sabe, lá tem um café gostoso que o pessoal serve. É lá porque eu vou. Então, as nossas igrejas viraram supermercado. Não é assim? Você vai no supermercado, o quê? Que você gosta, que você é bem atendido, que tem o produto que você quer, que a moça do caixa é simpática. É nesse supermercado que eu vou. Se eu não fui bem atendido ou se não tem o produto que eu quero, eu vou no outro. Eu pulo para o outro supermercado. E as igrejas estão assim. As pessoas querem ser servidas. Elas querem vir para uma igreja onde a música seja boa, a palavra seja boa, tenha um excelente trabalho com criança. Eu sento, ouço, me alimento, levanto e tchau. É isso que as pessoas querem. Agora, igreja é isso? O que é a igreja, gente? Somos nós. Que mais? Pessoas comprometidas. Em inglês, aí o pessoal que entende de inglês, como que é a palavra culto em inglês? Service. Serviço. Eu vou para servir a Deus. A primeira música que vocês cantaram dizia isso. Eu vim aqui para adorar a Deus. Eu gostei dessa música, viu? Porque tem um povo lá na minha igreja que é um tal de, eu não gosto dessa música. Mas essa música é muito parada. Essa música é muito agitada. Viu? Você vem aqui para ser adorado ou para adorar a Deus? E quando você vem para servir e para adorar a Deus, não importa se a música é parada, é agitada, é o seu coração de servo. Não é isso? Se eu venho para servir a Deus, eu venho na disposição de ajudar a fazer melhor. Se a música não foi boa, eu procuro no final do culto o líder do louvor e digo assim, olha, no que eu posso te ajudar no próximo domingo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Olha, a letra ali estava errada. Deixa eu consertar para você. Olha, o som estava muito alto. Eu posso ajudar você no próximo domingo a vir montar o equipamento ou ficar na mesa de som para você enquanto vocês estão ensaiando? É serviço, não é? Agora, é tão fácil sentar na arquibancada e ficar assim. Que som alto. Desafinou. Olha aquela guitarra. Olha a roupa. Que roupa é essa de vir na igreja? Não é assim? E aí, enquanto isso, gente, o povo lá fora está andando para o inferno. E nós aqui discutindo a música. Vamos acordar. Vamos acordar. Não é isso que Deus espera de nós.
Como que a gente pode, partindo, então, o que fazer nesse cenário, né? A igreja, ela tem que lembrar que ela é missional, ou seja, ela foi chamada para falar as boas novas do Evangelho. Quais são as boas novas? Que Cristo morreu e ressuscitou e virá nos buscar. Essa é a nossa missão. Não foi isso que Jesus nos deu como missão? Não foi? Vamos lá no próximo slide. Eu queria ler com vocês esse texto, onde o apóstolo Paulo fala para Tito, que era um jovem pastor. Eu sei que aqui você vai dizer, mas eu não sou pastor. Não importa, vamos pensar que somos líderes de louvor e de adoração nas nossas igrejas. E vamos ouvir esse conselho que Paulo deu a Tito. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, ou vamos colocar aí a palavra líder, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. É isso, gente, que a gente deve fazer. Eu vou pular essa parte, vamos. A igreja precisa voltar à sua condição inicial, deve retornar às suas origens, a Jesus, ao Evangelho. Ou seja, a gente precisa parar de ficar brigando entre a gente, né? Se lá no passado a nossa grande crise é porque queria bateria e não podia bateria, queria cantar corinho e não podia cantar o corinho. O meu pastor era muito legal, sabe? Ele falava assim, tá bom, vocês querem cantar? 15 minutos antes do culto. Então, aí, 15 minutos antes, os jovens iam lá, né? E aí, quando dava 7 horas, ele entrava, iniciando o nosso culto. Ou seja, tudo que a gente tinha feito antes não valia de nada, né? Mas, gente, passou. Ficou lá atrás. Hoje, a gente tem toda a liberdade, não é? Os nossos pastores são muito mais acessíveis, muito mais abertos. Hoje, as pessoas aprendem a tocar todo tipo de instrumento. E todo tipo de instrumento pode ser usado para a honra e para a glória de Deus. Os ritmos. Que gostoso ouvir vocês cantando com essa diversidade de ritmos. Porém, ao invés de nós usarmos isso para alcançar pessoas, às vezes a gente fica discutindo, né? E a gente fica se pegando em coisinhas pequenas. A gente precisa voltar a Jesus, lembrar do que Ele fez naquela cruz, lembrar do sacrifício que Ele fez, e que Ele fez isso não só por nós que já estamos aqui, mas quantos ainda não sabem do grande amor dEle. E olha, queridos, o que foi que Jesus disse? O que Ele deixou como missão para nós? Vamos ver? Vamos ler junto isso? 1, 2, 3. Portanto... E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus falou aí que é para a gente ensinar o hino 246? Não. Jesus falou que é para a gente ensinar o quebrantado? Vocês cantam quebrantado aqui? Foi isso que ele falou? Não. Jesus falou que é para a gente, todo mundo vir cheiroso para a igreja, bem bonito, com o melhor sapato, com a melhor roupa? Não. Jesus é muito claro, ensinando-os
a guardar, a obedecer a tudo que lhes ordenei. O que Jesus ordenou, gente? Quais são os mandamentos que ele... Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, toda a força e todo o teu entendimento. E o segundo, amarás ao teu próximo como... É isso. É difícil? Não é simples. A gente que complica. A gente que complica. O cidadão vem para a igreja, a gente fica, olha, mas você precisa mudar o seu estilo de vestir, olha, você precisa mudar o seu estilo de sentar, olha, você precisa aprender a cantar, olha, você precisa não sei o quê. Gente, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. A gente acolhe, a gente ama a pessoa. Não foi isso que Jesus falou? Para a gente amar o próximo como a si mesmo? A gente ensina a Bíblia. E depois o Espírito Santo vai transformando a pessoa. É o Espírito Santo que faz a obra lá dentro, a ponto de depois o exterior também ser transformado. Concluindo, meus queridos, quando a gente volta para a nossa visão de cumprir a missão que Deus nos deu, as nossas comunidades, elas experimentam a presença de Deus no mundo secularizado. A gente não deixa o mundo, as coisas, as ideias do mundo entrar aqui. Mas quando as pessoas, o mundo vem aqui, sente a presença de Deus. As nossas comunidades que testemunham de maneira humilde, porém com ousadia, a verdade do Evangelho no mundo de incertezas. Gente, essa história da ideologia do gênero está mexendo com a cabeça das pessoas. E que mexa só com a dos adultos, não chegue lá nas nossas crianças. Nós precisamos orar e nos posicionar para que as nossas crianças não sejam atacadas com isso. E a igreja precisa mostrar com ousadia a verdade do Evangelho. Comunidades de pessoas que contribuem com generosidade em um mundo consumista e egoísta. Muitas das nossas igrejas passam por necessidade e as pessoas têm, mas não contribuem porque são egoístas. Primeiro o meu carrão, primeiro minha casona, primeiro, depois o que sobrar, eu dou lá na igreja. É isso que a Bíblia nos ensina? O primeiro, o melhor é de Deus. A gente precisa ensinar isso. As pessoas não sabem isso. Comunidades de alegria e gratidão em um mundo hedonista que gira em torno do prazer. E aí, para você pensar, pode pôr o próximo para a gente terminar? Você refletir e praticar. Você tem se estabelecido numa zona de conforto diante da cultura? Ou tem lutado por seus posicionamentos e valores? Você tem assim, é assim mesmo, vamos aceitar, o mundo jaz no maligno, nada tem jeito, tudo normal, tudo é relativo. É assim? Ou você tem se posicionado como cristão? Porque, gente, pecado continua sendo pecado, não mudou de nome, né? O que você tem feito para cuidar da sua mente e do seu coração numa cultura tão materialista? Você tem cuidado do seu coração para você não entrar nessa onda do eu mereço, eu quero ser feliz, eu posso? Como você tem contribuído para que a sua igreja seja um lugar de transformação? Você tem sido um cristão, discípulo de Jesus, ou você tem sido um crente velho e chato, que só reclama, que isso não está bom, que eu não quero assim, que eu quero assado? Como tem sido o seu posicionamento? E 2 textos que eu queria que você levasse com você. Romanos 12, 2. Vamos ler juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. E o próximo, Jesus dizendo para a gente: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Duas coisas que eu quero que você pense nesse texto. Jesus falou: edificarei a... De quem é a igreja? É de Jesus. A igreja não é minha nem sua. Então, ela não tem que ser do jeito que a gente quer. A igreja é de Jesus. E outra coisa, as portas do inferno não poderão vencê-la. Gente, sabe o que é isso? Às vezes as pessoas acham assim, que nós estamos aqui, nós estamos segurando para o mundo não entrar, para o inferno. Não, é o contrário. Eles é que estão lá assim, gente, essa igreja está vindo com tudo. Olha o poder dessa igreja, olha quanto eles oram, olha como eles cantam, olha como eles servem com amor. Eles estão resgatando mais e mais. Eles é que não vão poder suportar, porque a gente vai no poder que Deus nos dá. Então, use a música, use a arte, use a sua criatividade para honrar a Deus, para servir a Deus da melhor maneira que você puder. Lembre-se sempre, quando você estiver entrando na igreja, que você não está vindo para ser servido, mas para servir. A igreja é de Jesus. Vamos orar? Deus amado, queremos pedir que o Senhor nos capacite a sermos servos. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor disse que o Senhor já não nos chama de servos, mas sim de amigos. Mas nós queremos ter o privilégio de te servir. Às vezes é pesado, é dolorido, mas queremos pedir que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem, para continuar te servindo da melhor maneira possível. E que o teu nome seja exaltado na nossa vida. Capacita-nos, ó Deus, a falar do teu amor para aqueles que não te conhecem. Senhor, quanta gente com coração vazio, com a alma em sofrimento. Usa-nos, ó Pai, para ser sal, para ser luz, para comunicar o Evangelho de uma forma que essas pessoas entendam. Ó Deus, abençoa esta igreja que nos recebe. Estende a tua boa mão sobre a liderança desta igreja. Abençoa, Deus, a equipe de louvor. Abençoa os jovens, os casais. Ó Deus, ser bondoso e generoso com este povo que aqui se reúne. E que cada um deles possa ser discípulo fiel teu, falando, levando a tua mensagem a quem o Senhor desejar que essa mensagem seja entregue. Nós colocamos a nossa vida ao teu dispor. E é no teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigada. Senhor, te louvamos pela vida da nossa irmã, Senhor, porque foi o Senhor que trouxe aqui, Senhor, para falar essas palavras tão preciosas para nós, Pai. Muito obrigada pela vida dela, Senhor, pela sua disposição, pelo seu ministério que ela tem desenvolvido, Senhor. Que o Senhor
Seja com a vida dela em todo detalhe, Senhor, cada necessidade, dando direção, sabedoria sempre, Senhor, usando para que a vida dela, Senhor, proclame a tua vida a outras pessoas, Senhor, que todos sejam impactados, meu Pai. Esteja com esse grupo aqui, Senhor, nós estamos aqui para te servir, Senhor, para usarmos os dons, os talentos que o Senhor mesmo que nos deu, Senhor. Nós queremos que o Senhor deu para que nós pudéssemos te glorificar, Senhor, e abençoar outras pessoas, meu Pai. E é no nome de Jesus, meu Pai, que nós te louvamos por esse tempo que o Senhor nos deixou, nos permitiu viver hoje, Senhor. Esteja com toda todo o acompanhamento, Senhor, das atividades, tudo ao longo das também, nesse momento, Senhor. Esteja com cada coração, Senhor, que aqui esteja, Pai. Que possa voltar para os seus lados depois, cheios da tua palavra, Senhor. Sejam cheios de vontade de servir cada vez melhor, Senhor Jesus. Usa as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos através do sangue de Jesus. Amém.